Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Repercussão nacional. Dino e Cutrim estão no centro das investigações da Polícia Federal sobre reportagens e sigilo de fonte. Eleições 2026. Justiça Eleitoral define prazos importantes a partir deste sábado, referentes às contas rejeitadas e o funcionamento dos cartórios eleitorais e secretarias dos tribunais eleitorais. São Luís registra inflação acima da média nacional em julho. Unicef promove formação sobre equidade étnico-racial. Polícia intima 1.000 pessoas para devolução de celulares com restrição em São Luís. Homem acusado de esfaquear companheira no Angelim segue foragido. Olho d'Água das Cunhãs. Casal é baleado após carro derrubar motocicleta. Guarnicê 2026 homenageia grandes nomes do cinema brasileiro. Política com Felipe Clã, nada positiva. A repercussão nacional da Polícia Federal contra a fonte do jornalista Luiz Pablo. No esporte, Litorânea sediará 6º Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis. Cavi deixa o Sampaio. Tutóia recebe maranhense de seleções municipais de beach soccer. No comentário musical de Gilberto Mineiro, o New Jazz World na voz de Alicia Diamaria. E no Rádio Opinião, a pesquisa iconográfica na gestão de resíduos sólidos na cidade de Viana, com o mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da UFMA, João Pedro Moreira Soeiro. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade agora. Nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, dia 12 de agosto de 2026, Dia Internacional da Juventude, do Elefante e do Disco de Vinil. É dia do Filho do Meio. É Dia Nacional das Artes. Dia dos Direitos Humanos e do Presbiterianismo Nacional. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais aqui na 106. São 7h20. Agora vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E vamos aos destaques. E você acompanha com a gente aqui em www.universidadefm.ufma.br. Aqui com a gente, www.universidadefm.ufma.br, também diretamente lá no nosso YouTube, tá? Universidade FM 106, ou ainda no aplicativo oficial da Rádio Universidade. Você pode baixar lá no nosso site e acompanhar tudo com a gente. Começando aqui, Mayra Nogueira trazendo para a tela da live do Jornal Rádio Universidade no YouTube os destaques de O Imparcial. Perdão. Começando aqui com os destaques de O Imparcial, que tem como manchete: depois de Dino, Moraes. Raimundo Cutrim volta a ser alvo da Polícia Federal em operação autorizada pelo STF. Determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, semanas, após ação anterior, sob ordem de Flávio Dino, nova investida investiga vazamento de informações sigilosas e cumpre mandados nos mesmos endereços vistoriados em julho. Defesa de Raimundo Cutrim questiona sigilo de processo no STF e aponta restrições à ampla defesa. Desde a operação de julho, a defesa de Raimundo Cutrim questiona as condições impostas pelo Supremo e afirma ter dificuldades para acessar integralmente os autos
que fundamentam as decisões judiciais. E ainda, Mayra? São Luís é a única capital que teve aumento nos preços da cesta básica. O que os jovens querem para São Luís no Dia Internacional da Juventude? Entenda como será o confronto do lulismo e o bolsonarismo no Maranhão. É isso aí. Na página dos bastidores aí com Raimundo Borges, ele que comenta. Agora, destaques do Jornal Pequeno, Mayra Nogueira, nesta quarta-feira, na manchete, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal atrás de Cutrim e investigação chega à fonte de jornalista no Maranhão. Está repercutindo isso aqui, né? Daqui a pouquinho, comentário também, análise com Felipe Clã. Mayra? TSE reúne ministros para definir critérios sobre o uso de IA nas eleições. Calendário eleitoral reduz ritmo do Congresso e trava pautas prioritárias. 6 cidades maranhenses recebem encontros com professores para fortalecer a recomposição das aprendizagens. E Sebrae apresenta pesquisa inédita sobre o panorama das startups maranhenses. É isso aí, empreendedores maranhenses que desenvolvem soluções inovadoras para o mercado ganham um novo espaço de visibilidade durante a Feira do Empreendedor 2026, que vai acontecer de 14 a 16 de agosto. Está pertinho, vai começar agora, né? Neste final de semana. Neste final de semana, grande evento. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui amanhã no Rádio Opinião, aproveitando o ensejo, né? Para quem está acompanhando a gente aqui nas primeiras entrevistas com os candidatos ao governo do estado, a gente vai fazer a última entrevista, que é, no caso, com o candidato do PRTB, o Roberto Rocha, na sexta-feira. A agenda dele está muito complicada com viagens, enfim, estamos nessas articulações. Aqui era para ter sido ontem e foi trocada aí a entrevista de última hora para o André Luiz, que é do Missão, que aconteceu ontem, portanto, no lugar de Roberto Rocha, e de Roberto Rocha, que aconteceria hoje, foi transferida aí, muito provavelmente, para sexta-feira. Está pré-marcado para sexta-feira, vamos esperar aí o desenrolar das coisas, né? Mas a gente precisa trazer para finalizar nossa série de entrevistas. Enquanto isso, se você perdeu alguma entrevista, vai aqui no YouTube da Rádio Universidade, Universidade FM 106, logo no início tem uma sessão com todas as entrevistas até agora, todas as 6, né, faltando só uma, que é de Roberto Rocha, estão lá, e você pode conferir as entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Maranhão. É isso aí, Mayra Nogueira, finalizando aqui os destaques dos impressos, tá? E vamos ao trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. E vamos às informações do trânsito com o repórter Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, a você que sintoniza a Universidade FM, acompanha o Jornal Rádio Universidade, informações da Avenida São Luís, de França, horários de pico, e com atenção aos acessos a Coab e Anil, e também na região do Turu, Olho d'Água, a Rede França, que é um corredor de tráfego intenso, portanto, quem passa pela via nesse horário
corredor apresenta movimento intenso agora pela manhã, horário de pico, movimento nos dois sentidos, entre a região da Coab, do Rio Anil e também Turu. Por hora, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h27. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, aqui com a garganta ruim hoje aqui para mim, a coisa está complicada. Mas vamos lá, o assunto é importante. Repercussão nacional, Dino e Cutrim estão no centro das investigações da Polícia Federal sobre reportagens e sigilo de fonte, né? Adalberto, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Raimundo Cutrim. Ele é apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo em reportagens sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A operação ela foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, teve apoio da Procuradoria-Geral da República e, segundo a Polícia Federal, o Cutrim ele teria obtido informações sobre veículos usados pelo Tribunal de Justiça do Maranhão e repassado material ao jornalista, mas a obtenção ela teria ocorrido em sistemas restritos. A investigação ela também apura uma transferência de R$100 mil, transferência feita pelo advogado Diogo Diniz Lima a Luiz Pablo. Entidades de defesa entidades de imprensa criticaram a medida e alertaram para os riscos à garantia constitucional do sigilo da fonte. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas afirmam que a quebra desse sigilo pode representar uma ameaça à liberdade de imprensa. O jornalista Luiz Pablo, ele disse que está preocupado com a investigação e afirmou que a reportagem sobre o suposto uso irregular de veículos oficiais ou familiares de Dino não foi apurada. O Sindicato dos Jornalistas do Maranhão e a FENAGE também defenderam a preservação do sigilo da fonte. A assessoria de Flávio Dino nega qualquer uso irregular do veículo do Tribunal de Justiça e diz que o carro blindado ele foi cedido dentro de um acordo de cooperação e ainda segundo a assessoria, a investigação ela aponta também monitoramento clandestino do ministro e de familiares do ministro, incluindo crianças e possíveis acesso ilegal a dados de segurança. Adalberto, Mayra. Mara Nogueira, esse aí é um dos destaques do comentário de Felipe Clã, que vem em seguida. Borges volta já já com mais informações. 7h30 agora. Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Estamos aqui com Felipe Clã. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe. Bom dia, Adalberto, Mayra, Borges e ouvintes desta rádio que só fala a verdade. Esta rádio que tem posição pela população do Maranhão, do Brasil e no mundo, pode-se dizer. Que dia, hein, Adalberto? Que ressaca, que vergonha novamente para o Maranhão. Tem que ser por nós ou por eles. O que é isso? Quando é que nós vamos evoluir, meu caro Adalberto? Olha, o Brasil inteiro chocado com esta pequenez, vamos chamar assim, por causa da briga política do Maranhão, por causa do poder. Pelo amor de Deus,
Será que um homem do porte do ministro não observa o que está fazendo com o nome do Maranhão? Né? Um homem que já foi deputado federal, já foi 2 vezes governador do Maranhão, já foi senador, ministro da Justiça e agora ministro do Supremo. Ninguém aqui está avaliando, analisando se o ministro, que é o segundo mais visado no Brasil para ser assassinado por questões políticas, por decisões, que muitas vezes nós concordamos, que nós muitas vezes não concordamos são as posições políticas e os fatos criados, né, para que se mantenha no poder amigos. Mas o que aconteceu contra o Raimundo Cotrim, que é inimigo há décadas, é inimigo declarado, não é uma coisa assim, eu acho que o Raimundo Cotrim é inimigo do Flávio Dino. Não, o Raimundo Cotrim é inimigo, sim, declarado na tribuna da Assembleia Legislativa quando ele era deputado, e sempre se manteve inimigo pessoal, não é uma questão política, é uma questão pessoal entre os dois. E nós é que temos que passar essa vergonha, Adalberto. A classe de jornalistas. Olha, chega desse negócio de sigilo. Não tem sigilo nenhum. Todo mundo sabe. Até a nota do ministro ontem, eu estava vendo no Jornal Nacional, tinha dados de tudo que está acontecendo. Como é isto? Como é que nós vamos continuar passando essa vergonha, Adalberto? Eu pergunto aos nossos ouvintes, será que o Maranhão tem que pagar este preço por causa da briga do poder entre o Brandão e um Flávio Dino que quer colocar o seu candidato, Felipe Camarão? Me perdoem aqui eu estar indignado, mas esse é um direito que nós temos e esse é um dever que nós temos. É de ter a indignação como determinação na nossa vida. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para ti e para todos que nos escutam. Eu, sinceramente, eu lamento. Agora, se foi para criar um campo, se foi para fomentar aquela questão que nós estávamos conversando ontem, Adalberto, sobre a questão do golpe, que todo dia os dinistas falam, todo dia esse pessoal diz que vai derrubar, que vai tirar o governador. Pelo amor de Deus. Se foi para isso, então eu quero dizer que o ministro Flávio Dino quebrou a cara. Com todo o respeito que eu devo ter a uma autoridade. Lembrando que a autoridade aqui, na verdade, somos nós, os cidadãos, que pagamos os impostos, que contratamos essas pessoas. Precisa se rever esse botão, entendeu? Para se entender quem é, na Constituição, a primeira pessoa mais importante do país. São as pessoas, são seus habitantes. Não é verdade, Roberto? Então, eu digo o seguinte, se foi para pavimentar o golpe, o tal do golpe que eu tanto falo, né, não deu certo. Desta vez não funcionou. E eu penso aqui o seguinte, como uma pessoa que trabalha há 40 anos com estratégia política, é bom parar porque o resto que ainda sobra do legado no grupo político pode se esfacelar como foi da família Sarney. O caminho está igualzinho da época do Jackson. A população está indignada. Eu estou indignado em saber que hoje eu não posso mais conversar, eu não posso mais investigar, eu não posso fazer mais uma matéria, porque a fonte tem medo da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral, do Supremo, seja quem for, entrar dentro da minha casa, levar meu notebook, meu celular e expor essa pessoa para o resto da vida. Se foi errado, concordo. Agora, eu só queria uma coisa, Adalberto, que o Supremo Tribunal Federal e o
Tribunal de Justiça do Maranhão, porque o Frois saiu e não fez, mas o nosso presidente, Ricardo do Alibe, que sempre foi um homem equilibrado, que mostra o pedido do carro para uso do ministro, né, quando estiver, e da sua família. Nós precisamos ver esse documento. Esse documento é público, não tem que estar sob sigilo, meu caro Adalberto. Felipe, os companheiros jornalistas de todo o Brasil, entre outros profissionais também, estão batendo forte na questão do sigilo da fonte, né? Que é a base de todo o jornalismo, né? Base de todo o jornalismo. Escarafunchar a denúncia é uma obrigação. A fonte, no caso, deve ser protegida. Esse é o ponto principal atualmente da análise dos jornalistas, de quem acompanha esse noticiário, né? Que é a proteção, o sigilo da fonte. Felipe, mais algum comentário sobre isso? Não, só lembrando que o ex-secretário Diogo Lema, que é um expert, né, em todas as áreas que ele atua, eu conheço o Diogo há muitos anos, né, um homem correto, sempre foi, precisa se mostrar por que colocaram ele exposto no valor da transferência de 100 mil. Foi mesmo para pagar o jornalista, para o jornalista monitorar o ministro e depois ser acusado de estar monitorando a família? Não sei, eu acho que com a palavra o TJ Maranhão, o Supremo Tribunal Federal, a Procuradoria-Geral, o escambau que quiser, a questão é o seguinte, eles passam, nós não. A imprensa, depois que registra, ninguém tira mais, meu caro Adalberto. É isso aí, mais um caso nebuloso aqui do Maranhão e repercutindo nacionalmente. Felipe, vamos falar agora sobre a tentativa de expulsão do governador Brandão, né? Agora o prefeito Fernando Bermuda. Quem é Fernando Bermuda, Felipe? Quem é? Olha, que bom que tem esses casos aqui, né, para a gente poder rir, porque realmente não tem como ser feliz com toda essa situação. Fernando Bermuda é o prefeito de Campeche do Maranhão, né, que fez lá, parece que uma publicação, que quem apoiasse o Lula ia ser demitido da prefeitura de Campeche do Maranhão. Mais do que nunca, os dinistas, na mesma hora, para mostrar veneração na seita pelo Lula, né, que é uma coisa doente, quando não é aceita por Bolsonaro, é aceita por Lula. Que coisa horrível. Nós temos que ter fé em Deus, é isso, meu povo, em Cristo. E resolveram, mais uma vez, dar uma barrigada, como foi do Brandão. O Brandão, quando tomaram, né, o PSB por meio lá da direção nacional, né, lembraram o PSB nacional, e eu estou falando isso porque eu sou filiado há décadas no PSB, ainda estou lá fazendo o que eu não sei, né, porque não existe partido, não existe nada mais. O que era o nosso PSB de movimentos sociais, de segmentos, e acabou tudo isso. Não sei nem se o PSB hoje tem bandeira para quando falecer um companheiro botar em cima do caixão, para tu ter uma ideia, né? Mas a questão é que o Brandão, a verdade é essa, o Brandão, quando perdeu o comando, né, mais do que rapidamente, ele perdeu em agosto, em setembro, ele pediu a sua desfiliação e foi para o MDB. Mas fez em segredo, foi lá no TSE, no site, sem anunciar, né, que o partido deveria diariamente controlar quem são seus filiados, quem entra, quem sai, para pegar até, inclusive, as fichas criminais. Ele pediu para sair. No que ele pediu para sair, na outra semana, a presidente, né, que foi empossada, né, sem ninguém saber por que foi empossada, nem um filiado foi chamado, colocaram lá meia dúzia
de figuras, entendeu? E muito bem, a nossa senadora Ana Paula é a nossa presidente. Meu respeito à mulher Ana Paula, mas não peçam que nós, históricos, como são chamados, dinossauros do socialismo no Maranhão, se existe isso, que a gente esteja aplaudindo essa gestão, né? Nada contra. Gosto muito dela, gosto do marido dela, o Otelino, meu dileto amigo desde a juventude. Mas a questão é que quando, de repente, eles convocaram a reunião, que chegaram lá na reunião, descobriram que o Brandão não estava mais no partido. Agora resolveram, por A mais B, né? Ninguém sabe se porque o prefeito não queria apoiar, algum dos deputados do PSB queria apoiar outro governador, entendeu? Eles resolveram expulsar, fizeram uma reunião e expulsaram. Qual foi o resultado? Quando foram lá no site do TSE para registrar a expulsão, descobriram que o Fernando Bermuda já estava usando calça comprida, desde o ano passado, em maio de 2005. Que vergonha, gente! Que vergonha! É mais uma demonstração que esses partidos são usados somente para eleição, somente para o deleite de poder desse pessoal. Olha, essa vai ficar para a história. Não tem, já virou até causo, entendeu? O povo já está gozando. Inclusive, o pessoal do PSB nacional já está gozando que no Maranhão, até morto, entendeu? Precisa voltar para avisar o comando que está vivo, que está já defunto e não está mais filiado, meu caro Adalberto. Felipe, aqui eu até lembrei do Bob Esponja, calça quadrada na história. Olha só, vamos embora acelerar aqui que a gente tem que terminar no tempo. Felipe, vamos lá, falando sobre o presidente... Opa! Comentário? Não, vamos no pique. Vamos lá. Olha só, o presidente Lula ele escalou aí o vice Geraldo Alckmin para tirar Ricardo Capelli na disputa do governo federal, do governo do Distrito Federal. Não, eu queria saber se tem fundamento. A notícia existe, né? A notícia existe. O Capelli foi secretário de comunicação, né, do Maranhão, no governo do Flávio Dino, e pegou uma parte do Brandão, né, e depois expurgaram ele, porque nem a imprensa e nem o meio político tolerava, né, a conduta deste rapaz. Eu não tenho nada contra nem a favor, eu uma vez só que o cumprimentei porque me apresentaram ele, né, mas ele é pré-candidato ao governo do DF, e parece que querem tirar ele para poder fortalecer o candidato do PT no DF. Se é verdade, eu não sei, nós vamos apurar e trazer este fato, meu caro Adalberto. Felipe, para finalizar agora, a Federação Brasil da Esperança aqui no Maranhão fez uma armação para tirar o pré-candidato ao Senado Washington Rio Branco do PV e colocou Enilton Rodrigues do PSOL Rede. Olha, mas isso não é uma vingança do nó de Judas, viu? Isso não é uma... eu quero lembrar que isso foi uma decisão lá, o PV até lançou, né, até pensou em lançar, ou lançou o Washington, né, só que a federação, mais do que rapidamente, o PT, foi lá e lançou Enilton, que inclusive era candidato a governador e de um minuto para o outro foi ser senador, né, tirando, inclusive, representação dos quilombolas, que iam ter o espaço no PSOL Rede, né? A questão é que agora o Washington Rio Branco, essa figura histórica, né, que todos nós conhecemos, muito inteligente, mas tiraram ele
do papel de pré-candidato ao Senado e colocaram na chapa para deputado federal. Ele mandou até um comentário, mas o comentário é muito grande, não dá para nós lermos aqui, mas fica o registro e o lamento de nós não termos o senador Washington Rio Branco, que é uma figura, diga-se de passagem. É triste ver esta guerra, né, por debaixo do esgoto, porque não é nem em cima, nem dentro do esgoto, é por debaixo do esgoto da política do Maranhão. Meu caro Adalberto, Mayra Borges e ouvintes da nossa rádio Universidade. Felipe, muito obrigado aqui pela análise. A gente espera você amanhã, claro, com mais informações da política do nosso estado. Bom dia! Não batemos o horário, viu? Bem, 2 minutos antes. Hoje quebramos... Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Hoje foi diferenciado, né? Precisou. Muito obrigado, portanto, e até amanhã com mais um momento aí, né? Polêmico, né? Que daqui para amanhã pode surgir muita coisa, claro. Será que vão tentar o golpe ainda? Meu caro Adalberto. A gente vai ficar na expectativa e também na expectativa da análise com você amanhã, com certeza. Um bom dia, meu querido. Bom dia, querido. Vamos agora, Mayra Nogueira, aqui para a Dica Saudável. A gente volta já já com mais Jornal Rádio Universidade. Dica Saudável. A água de coco é uma bebida refrescante, boa opção para auxiliar na hidratação do organismo. Além de ter alto teor de água, fornece eletrólitos como potássio e sódio que participam do equilíbrio de líquidos do corpo. Por isso, pode ser uma ótima alternativa, principalmente em dias quentes ou após atividades físicas. Confira agora alguns benefícios do consumo de água de coco. Primeiramente, ela contribui para a hidratação, já que possui grande quantidade de água e minerais. Também é fonte de potássio, mineral importante para o funcionamento dos músculos e equilíbrio de líquidos no organismo. Por fim, incluir água de coco na rotina pode ser uma opção para variar o consumo de líquidos ao longo do dia, de forma natural e refrescante. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. De volta com o Jornal Rádio Universidade, de volta com informações e Borges Júnior. Borges trazendo informações agora sobre Mayra Nogueira, eleições 2026. Borges, a Justiça Eleitoral definiu prazos importantes, né? Está definindo prazos importantes a partir deste sábado, isso referentes a contas rejeitadas e também funcionamento dos cartórios eleitorais e secretarias dos tribunais eleitorais. Os detalhes. Adalberto, neste sábado agora, dia 15 de agosto, termina o prazo para os tribunais e conselhos de contas enviarem à Justiça Eleitoral a lista de gestores que tiveram contas rejeitadas
A medida ela envolve casos de irregularidades insanáveis com decisões definitivas dos órgãos competentes. Ficam de fora situações que ainda estão sendo analisadas pela Justiça ou que tenham decisão judicial favorável ao interessado. Também, a partir deste sábado agora, os cartórios eleitorais e as secretarias dos tribunais eleitorais passam a funcionar também aos sábados, domingos e feriados. Essa mudança, ela segue o calendário eleitoral. Objetivo: garantir o atendimento e também o cumprimento dos prazos previstos para as eleições. As regras estão previstas na lei das eleições e na lei complementar, lei que trata da inelegibilidade. Adalberto, Mayra. É isso aí, Mayra Nogueira. Continuando aqui o noticiário com Borges Júnior, né? E trazendo informações sobre São Luís registrando inflação. Aliás, essa aqui é uma reportagem que a gente vai rodar já, tá? Falar sobre o Unicef, não é isso, Mayra? O Unicef promove formação sobre equidade étnico-racial. Fale mais sobre esse assunto, Borges. Mayra, começa no dia de hoje, nesta quarta-feira, aqui no Maranhão, uma nova etapa de formação do selo Unicef. Iniciativa, ela tem foco no combate ao racismo e na garantia de direitos de crianças e adolescentes indígenas e quilombolas. A capacitação ela é realizada pela Unicef, conta com a parceria da Associação de Defesa da Educação, Saúde e Assistência Social. A ação ela envolve equipes de 216 municípios maranhenses, expectativa alcançar mais de 300 mil crianças e adolescentes indígenas e quilombolas aqui em São Luís. A atividade ela começa às 9 da manhã desta quarta-feira, vai ser no Centro Cultural e Administrativo do Ministério Público. Programação ela também vai ser realizada em municípios nas cidades de Santa Inês e também em Imperatriz. Entre os temas que vão fazer parte dessa programação estão políticas de igualdade racial, proteção e gestão de terras indígenas. E segundo dados do censo de 2022, IBGE, o Maranhão tem mais de 27 mil crianças e adolescentes indígenas e cerca de 86 mil crianças e adolescentes quilombolas, população na faixa de 0 a 17 anos de idade. A formação ela vai ter a participação de lideranças e também de organizações indígenas e quilombolas. Adalberto, Mayra. Borges, mudando de assunto para falar sobre uma coisa aqui que tem repercutido bastante também, que é a questão de celulares. Olha só, a polícia intimou 1.000 pessoas para devolução de celulares com restrições, isso aqui em São Luís, né? Exatamente, Adalberto. 1.000 pessoas foram intimadas pela Polícia Civil aqui na capital, aqui em São Luís. Essas pessoas precisaram apresentar os celulares. Esses aparelhos eles foram identificados como roubados, furtados ou perdidos. A operação ela foi iniciada no dia de ontem, nessa terça-feira, e segue até amanhã, quinta-feira. Acontece na sede da Secretaria de Segurança Pública, ali na Vila Palmeira, Outeiro da Cruz. Os aparelhos foram localizados a partir do e-mail, código que é um código de identificação de cada celular. Cada celular possui, então, cada aparelho possui essa identificação a partir do e-mail. E a polícia alerta que ser intimado não significa necessariamente envolvimento com crime. Há casos de pessoas que compram aparelhos usados sem saber da restrição depois da entrega. Cada caso, então, é analisado pelos investigadores e, se a posse legítima for comprovada, o celular ele vai ser devolvido ao proprietário original. A operação ela também vai ter fiscalizações em lojas e também assistências técnicas. No Maranhão, em relação aos roubos de celulares, eles caíram 19% no primeiro semestre deste ano, 2026. Foram 6.852 registros contra 8.417 no mesmo período, aí numa comparação com o ano passado, ano de 2025, e desde 2024, as forças de segurança já recuperaram mais de 6.700 aparelhos, e para evitar problemas, a orientação
verificar a procedência do aparelho usado, exigir comprovante da compra desse aparelho, também desconfiar de preços muito abaixo do mercado, e quem tiver o aparelho roubado ou furtado deve registrar a ocorrência e também informar o e-mail. Adalberto, Mayra. É isso aí, né? Uma ação, com certeza, muito bem-vinda. Olha só, Mayra Nogueira, chamando matéria de Borges também, para falar sobre a São Luís registra inflação acima da média nacional no mês de julho. Detalhes agora, Borges Júnior. A inflação de São Luís no mês de julho, medida pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 0,13%. Esse índice ficou acima da média do Brasil de 0,7%. O lado positivo, houve uma nova desaceleração no aumento de preço ao consumidor na capital maranhense, a quarta consecutiva, menor do que a do mês imediatamente anterior. José Reinaldo Ribeiro, tecnologista de informações geográficas e estatísticas do IBGE, comenta. No mês de julho, dos 9 grupos de despesa que compõem o IPCA, em 5 houve um movimento de aumento de preço ao consumidor, ou seja, houve inflação, e desses 5 grupos, 2 em especial foram os principais responsáveis pela taxa de inflação de São Luís no mês de julho. Em primeiro lugar, saúde e cuidados pessoais, que teve uma taxa de inflação de 1,20%, puxada agora no mês de julho pelo aumento de preço no perfume, em produtos para a pele e algumas medicações, como as medicações para tensão, né, para pressão arterial e para colesterol. O grupo de despesa, alimentação e bebidas registrou queda nos preços. Sobre o grupo alimentação e bebidas, que pelo segundo mês consecutivo aqui em São Luís teve uma queda de preço ao consumidor. Desta feita, em julho, de menos 0,59%, mais intensa do que a queda de preço detectada no mês de junho, de menos 0,04%. Com esses 2 meses de deflação, acumulou-se um quadro de recuo de preço de menos 0,63%, que amenizou o fato de que de fevereiro a maio deste ano, houve constantes aumentos de preço ao consumidor no grupo alimentação e bebidas, acumulando nesses 5 meses uma taxa de 5,72% de inflação. Foram 7 os vilões da inflação em São Luís neste período. Os 7 principais responsáveis pela inflação aqui em São Luís, que compõem a cesta do IPCA, por ordem, né, no mês de julho, aqui em São Luís, em primeiro lugar foi o perfume, com uma alta de 3,04%, seguido da gasolina, de 0,97%, o frango inteiro, né, um aumento de 2,83%, conserto de automóvel 1,73%, passagem aérea 17,83%, o corte de carne, conhecido como costela, 4,45%, e produtos para a pele, 4,82%. Borges Júnior, jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 8 horas em ponto, está na hora de produção científica, está na hora de Rádio Ciência. A gente volta em seguida com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Vozes da comunidade destacam memória e saberes históricos de São José de Ribamar. Você conhece a lenda de São José de Ribamar? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Vozes da comunidade destacam memória e saberes históricos de São José de Ribamar. As informações com Pedro Batista. Com mais de 244 mil habitantes, São José de Ribamar é o terceiro município mais populoso do Maranhão.
Tendo o monumento a São José de Ribamar como símbolo, a cidade é repleta de destinos atrativos para o turismo, inúmeras praias, a Casa dos Milagres e o Museu dos Ex-Votos. Mas uma pesquisa do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São José de Ribamar, observa outros cenários, os lugares de memória, espaços afetivos que contam a história da cidade de forma pessoal. O estudo propõe entender como memória e história se articulam a partir de depoimentos de moradores sobre ruas, praças e casas antigas, não se limitando aos principais pontos turísticos. De acordo com a pesquisadora e técnica em eletroeletrônica pelo IFMA São José de Ribamar, Clarice Mouzinho Pinto, experiências individuais e coletivas ajudam a construir diferentes formas de compreender a história da cidade. A memória e a história se entrelaçam a partir dos depoimentos dos moradores, porque as experiências individuais e coletivas, elas ajudam a construir diferentes formas de compreender a história de São José de Ribamar. Por meio das narrativas, os moradores não apenas relembram acontecimentos, mas também atribuem significado aos lugares, às tradições e às transformações vivenciadas na cidade. Dessa forma, a memória oral permite acessar perspectivas que muitas das vezes não estão presentes nos registros oficiais, contribuindo para uma compreensão mais ampla e plural da história local. A investigação teve como base a história oral e envolveu uma revisão das principais pesquisas sobre a cidade, bem como um estudo de campo, com entrevistas com moradores, resgatando lembranças e destacando percepções. Um dos principais resultados é o reconhecimento de experiências diversas que constituem o município, destacando a relação afetiva construída pelos moradores com a cidade. A pesquisa mostrou que os lugares de memória citados pelos moradores estão em grande parte relacionados aos espaços que eles conheceram, frequentaram e vivenciaram ao longo de suas vidas, como praias, rios e outros locais de convivência. Um aspecto que me chamou bastante atenção foi a recorrência de determinados lugares nos depoimentos. Diferentes moradores mencionavam os mesmos espaços, demonstrando que eles não representam apenas memórias individuais, mas também fazem parte de uma memória coletiva da população. Nesse sentido, esses lugares se aproximam bastante dos pontos turísticos de São José de Ribamar, principalmente porque muitos deles já eram espaços conhecidos e frequentados pelos moradores no passado, e permanecem reconhecidos atualmente. A conversa com moradores mais antigos, gravadas em vídeo, destacam como memória, identidade e pertencimento andam juntas, e coloca também essas pessoas como parte ativa da construção do conhecimento histórico sobre a cidade. O relato oral, como afirma Clarice, é fundamental por possibilitar conhecer a história a partir daqueles que a vivenciaram. O relato oral é fundamental para a pesquisa histórica, porque possibilita conhecer a história a partir da perspectiva daqueles que a vivenciaram ou receberam essas memórias de gerações anteriores. Ele permite registrar experiências, saberes, sentimentos e acontecimentos. No caso de São José de Ribamar, ouvir os moradores possibilitou compreender a relação afetiva e histórica que eles estabelecem com a cidade, valorizando suas vozes como fontes importantes para a construção do conhecimento histórico. Com orientação da professora doutora em Processos e Manifestações Culturais do IFMA São José de Ribamar, Fábio Holanda de Brito, a pesquisa Lugares de Memória e Saberes Históricos na e da cidade de São José de Ribamar venceu o Prêmio FAPEMA 2025 na categoria Pesquisador Júnior, área Ciências Humanas e Sociais. Pedro Batista, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você é cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E a lenda de São José de Ribamar, você já ouviu falar? A lenda conta que um navio proveniente de Lisboa para São Luís quase afundou durante uma tempestade na Baía de São José. Aflito, o capitão pediu ajuda a São José e prometeu construir uma capela no povoado que avistava ao longe caso fossem salvos.
A força das súplicas foi tanta que o mar se acalmou, e tempos mais tarde, o capitão trouxe uma figura do santo e colocou na capela do povoado, de frente para o mar. Povoado esse que se tornou São José de Ribamar. A lenda também conta que moradores da vila vizinha de Anindiba levaram a estátua do santo para o povoado deles durante a noite. Porém, ao amanhecer, a imagem havia sumido, reaparecendo misteriosamente na capela de Ribamar. Eles tentaram levar a imagem mais uma vez, inclusive com guardas, mas usando o cajado como luzeiro, São José voltou para Ribamar protegido por anjos. Vendo o rastro luminoso deixado pelo cajado no caminho, todos concluíram que o santo queria permanecer na capela. Anos mais tarde, tentaram construir uma igreja nova virada para a cidade, mas as paredes sempre caíam. Os fiéis entenderam o recado e deixaram o templo de frente para o mar, onde permanece até hoje. Você sabia? Tome ciência! Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Previsão do tempo e tábua de maré. Previsão do tempo nesta quarta-feira aqui no Maranhão, né? E São Luís também é de calor úmido, sol entre nuvens e pancadas de chuvas rápidas, com maior chance de instabilidade ao longo do dia. Aqui em São Luís, temperatura mínima em torno de 25 graus, máxima próxima de 29 a 30 graus. Tem também informação sobre chuva rápida, né, durante o dia e também à noite, em forma de pancadas isoladas. No período do dia, né, a madrugada e também pela manhã, agora calor leve também a moderado, né, de leve a moderado, com céu parcialmente nublado e possibilidade de chuvas passageiras. No restante do Maranhão, tendência geral é parecida, né, com tempo quente, abafado e instável, principalmente nas áreas mais próximas ao litoral. No interior, o comportamento pode variar mais, porém, a presença de nuvens e pancadas localizadas também é possível. Maria Nogueira, a gente vai aqui agora para a tábua de maré, neste dia 12, né, quarta-feira, pré-mar. A primeira aconteceu agora há pouco, às 6 horas e 29 minutos da manhã, com 6 metros. A segunda será às 18h59, ou seja, 6h59 da tarde, com 5,9 metros. Na baixa mar, a primeira, que aconteceu às 0 hora e 10 minutos, deu 0,7 metros. A segunda será ao meio-dia e 44, com 0,2 metro. Notícias do Brasil. E vamos ao noticiário nacional, que você confere com a gente as manchetes dos principais impressos do país, aqui no YouTube, Universidade FM 106, que é a nossa live, a live do Jornal Rádio Universidade. Por lá a gente traz inicialmente a manchete, a capa, né, do jornal Folha de São Paulo. Na manchete, Moraes determina buscas em caso de blogueiro que escreveu sobre Dino. Polícia Federal apura acesso a sistemas do Maranhão para obter dados contra o ministro do STF. Autor fala em criminalização da atividade jornalística.
Agora a manchete do Estado de São Paulo, Mayra. Diretor do BC relata vazamentos. Não confiávamos em ninguém. Ailton Aquino ocultou de subordinados decisão de liquidar o Master. PT terá menor força própria em eleições estaduais desde 2024. O partido vai ter candidatos ao governo em 11 estados e também no Distrito Federal. O menor número entre os ciclos presidenciais com Lula à frente desde 1994. Em 2002, foram 25 candidaturas. Mayra Nogueira, para finalizar, aqui na manchete de O Globo, futuro aberto. Inflação volta à meta, mas El Niño esfria projeções de queda dos juros. Alta dos preços de 0,07% foi a menor para julho em 4 anos, mas o fator climático amplia a incerteza sobre a duração do ciclo de redução da Selic. Olha só, a inflação em julho ficou em 0,07%, levemente acima do projetado pelo mercado. O resultado que significou o retorno do acumulado em 12 meses para dentro do teto da meta. Fatores que ampliam a incerteza futura, como os impactos que o El Niño trará sobre o setor de alimentos, leva economistas a projetar que o atual ciclo de redução da taxa de juros possa terminar já na próxima reunião do Copom, a última antes da eleição, em setembro, quando a estimativa é que a Selic caia a 13,75%. A ata do último encontro, divulgada ontem pelo Banco Central, reforçou um cenário de cautela com os juros. 8h13 agora. Mayra Nogueira está na hora do Rádio Opinião. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. Olá, pessoal, começando mais um Rádio Opinião, entrevista FAPEMA. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito legal, que é a gestão de resíduos sólidos. Para isso, a gente vai falar agora, receber o mestrando do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Maranhão, João Pedro Moreira Soeiro. João, seja bem-vindo. Obrigado, Adalberto. Agradeço o convite da Rádio Universidade, da Universidade Federal do Maranhão, por essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa pesquisa. Falo da nossa pesquisa porque é um grupo de pesquisadores de excelência que estão também nesse projeto, neste estudo. Que legal. Gestão de resíduos sólidos, tem uma coisa muito interessante aqui, que é justamente o cerne dessa pesquisa, desse trabalho que vocês fazem de gestão de resíduos sólidos a partir de fotografias, a técnica iconográfica, como isso acontece, é feito, é produzido, e como vocês têm monitorado justamente essa gestão de resíduos através de imagens. Justo. A técnica iconográfica, ela vai dar suporte para analisar de forma melhor o que ocorre nos pontos viciados de resíduos sólidos. Nós utilizamos imagens a partir de fotografias, seja de câmera digital, smartphone, imagens aéreas com utilização de drone. Os mapas também são muito importantes para espacializar esses pontos. E isso nos dá uma dimensão de camadas, seja da omissão do poder público ou de práticas sociais que vão perpetuar esse descarte irregular. Dá uma vantagem também, em termos de localização, ou seja, trabalham com geolocalização, para identificar, marcar, e essas coisas acontecem quase em tempo real, pode-se dizer, porque esses espaços de descarte irregular, eles aparecem de um dia para o outro, uma coisa muito rápida.
Sim, sim. Aparece de um dia para o outro, acaba sendo que banalizado, naturalizado. E a técnica iconográfica, com a utilização das fotografias, não vai deixar que isso seja naturalizado, que tem ali uma razão por trás, tem um processo do consumismo, a falta de sensibilização ambiental, e também a gestão pública, que não trata como deveria tratar. Existe um processo que é muito comum, não só em Viana, mas em muitas cidades maranhenses, que é de limpar o que foi sujado, e não de evitar com que esses resíduos cheguem a esses locais, que não deixem perpetuar esses pontos de descarte irregular. É enxugando o gelo, né? A gíria, enfim, a expressão é usada para essa forma. E atingir justamente a gênese disso tudo. Como é que isso tem acontecido lá em Viana, né? Uma cidade que está crescendo muito, já era grande, né? Enfim, está crescendo bastante, e o crescimento desordenado também acaba gerando, tem uma associação com o surgimento desses pontos de descarte irregular de resíduos, né? Exato, é uma das principais cidades da Baixada Maranhense, ao lado de Pinheiro, então tem um crescimento, como você bem enfatizou, um crescimento desordenado. O consumismo também vai gerar esse impacto ambiental. E quando não se tem uma gestão adequada, com a coleta seletiva, com a segregação dos materiais, a destinação correta, acaba gerando esses pontos de descarte irregular. A coleta ela é feita pelo Serviço Público Municipal, mas menos de 60% da população é atingida. Então, não há uma cobertura efetiva no município com relação à coleta dos resíduos sólidos. Então, muitos acabam descartando em terrenos baldios, terrenos ociosos, próximos a locais com recursos hídricos, que é periodicamente inundado, então gerando transtornos diversos. Esse volume é de quanto? Vocês têm essa medição? Segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento Básico, onde a gente tem disponibilidade dos dados efetivos, em 2022, cerca de 10 mil toneladas foram destinadas ao lixão. Só que hoje o lixão municipal ele foi desativado. A partir de 2024, o município ele firma um contrato com a Central Ambiental da Titara, destinando os resíduos ao aterro sanitário localizado na cidade de Rosário. Certo, isso dá um destino correto, mas é um pouco distante, não é não? Isso, é um pouco distante, mas é o aterro mais viável, próximo, né? Que é mais próximo. O mais viável que nós temos, né? Inclusive, há estudos para a implementação de aterros sanitários no Maranhão. Na Baixada Maranhense, há áreas disponíveis para isso, mas não é tão indicado, por quê? Porque é uma APA, é um local ambientalmente frágil, então deveria ser feito em outra região. Mas antes do processo de direcionar esses resíduos para o aterro sanitário, deve ser efetivada outras práticas, como a coleta seletiva, a segregação dos materiais, o incentivo a cooperativas, associações de catadores, que não vem sendo efetivado. Não está acontecendo. A minha pergunta seria justamente essa, na verdade é essa, né? Como está justamente isso, né? Está em atraso, temos cooperativas, elas têm funcionado ou não têm? Justamente, não tem cooperativa, não tem funcionado. A destinação para o aterro sanitário deve ser a última etapa. Então, essas outras etapas devem ser priorizadas para que a gente tenha um melhor aproveitamento desse material, que também é um ganho econômico, é um ativo econômico, gera renda, gera emprego digno e também diminui os impactos ambientais, aumentando a expectativa de vida, né, de atividade do aterro sanitário. Uma questão também, claro, a educação ela é essencial para não só esse aspecto, como todos os outros na nossa vida em sociedade, né? Como está acontecendo isso nas escolas? A prefeitura tem priorizado isso? Também não está muito legal? Como é que está essa relação também? As ações não vêm sendo efetivas, são as ações mínimas, não são ações que têm ali um fluxo contínuo, que deveria ter. Para aí sim, se ter uma sensibilização e ter um empenho maior, não só dos alunos, estudantes, mas da sociedade em geral. Certo. Como é que o grupo funciona para justamente, né, tem essa pesquisa que é no âmbito ali de Viana, né, a 200 e alguns quilômetros daqui da capital, de São Luís, né, mas como o grupo trabalha também
outras áreas? Como é que tem se desenvolvido esse trabalho? Sim, nós trabalhamos na região da Baixada Maranhense, especificamente em Viana, mas em outros municípios. Também estamos desenvolvendo atividades na região dos Lençóis Maranhenses, na região do Munim, entre Morros, Axixá. Então, a gente desenvolve em vários setores, em várias regiões do Maranhão. E também na capital, São Luís, a gente vem trabalhando com análise sobre resíduos sólidos. Sim. A questão já puxou aí, mas não é o nosso foco, né? Os lençóis também eles têm sofrido, né? Algumas a gente está observando que denúncias estão vindo à tona de questões relacionadas à geração de lixo, né? Enfim, o turismo ali ele precisa ser extremamente observado, né? Para que isso não aconteça. A gente está falando de coisas mínimas, né? Olha, um pacote de biscoito, qualquer coisa, isso gera um impacto, principalmente naquela região que é muito sensível. Eu queria só, citando isso, para fazer um paralelo também com Viana, que faz parte de uma região ali de muitos recursos hídricos, né, que são importantíssimos também, que não podem ser perdidos de vista, né? Como vocês estão fazendo essa relação justamente desse trabalho, claro, com observação em outras áreas também, mas especificamente lá em Viana? São áreas geoambientalmente muito sensíveis, que têm um potencial turístico, econômico, evidente, mas que devem ser tratadas com muita delicadeza, com muito carinho. Por exemplo, os lençóis, a gente não tem como ter um aterro sanitário naquela região. O solo, a estrutura geológica não permite. E também na Baixada Maranhense é a mesma coisa. Então, tendo o fluxo de turismo, claro, na região dos Lençóis é muito mais intenso do que na Baixada Maranhense, então a geração de resíduos naquela região vai ser muito maior, causando um impacto ambiental gravíssimo. Não só impacto ambiental na biodiversidade, mas também na saúde pública, como a proliferação de animais transmissores de doenças, causando transtornos à população. Certo. Como é que está essa relação também com outros grupos de pesquisa, né? Que, obviamente, vocês devem ter contato, né? Dando uma amplitude também para o próprio trabalho de vocês, né? Com essa técnica de imagens, né? Como é que está essa relação com outros grupos de pesquisa para fazer essa proteção, né? Isso é uma proteção que a gente tem nesses locais que são sensíveis, né? Ambientalmente. Exato, a gente tem relação muito boa com outros grupos, não só aqui no Maranhão, tanto da UFMA quanto da UEMA, mas também grupos de pesquisas em outros estados. Nós temos estudantes com doutorado na USP, que fazem com que a gente tenha novas técnicas e também com que a gente tenha uma abrangência, uma ampliação dessas técnicas, que a gente já utiliza para monitoramento da gestão de resíduos sólidos. Certo. E para a gente finalizar, como é que vai ser dinamizado esse processo com essa técnica? Essa técnica, ela tem melhorado com o passar do tempo, né? Porque as tecnologias vão evoluindo e essas imagens começam a ficar até com mais qualidade, enfim, mais exatidão, essa coisa toda ela é boa, né? Isso, as tecnologias, né, ajudam bastante, as imagens elas são geolocalizadas, então a gente tem uma espacialização muito melhor. A gente consegue definir áreas que devem ter uma intervenção de prioridade, áreas que vão ter uma dificuldade maior de trabalho, então o município ele consegue ter essas informações. A gente faz o subsídio para os municípios dessas informações para que eles elaborem políticas públicas, ações, programas que sejam mais efetivos. Tem ideia de quantos, um número exato hoje de pontos, né, de despejo ilegal, né? Só em Viana, nesse processo, nós já catalogamos mais de 40 pontos, entre pontos de descarte regular e pontos viciados, porque os pontos viciados são aqueles pontos que recebem demandas recorrentes de despejo de resíduos sólidos, mesmo o município indo lá, com a limpeza pública, fazendo a retirada, mas horas depois aquele local já recebe novamente. Então nós temos mais de 40 pontos somente na zona urbana do município de Viana. Certo. Fora a identificação iconográfica, vocês obviamente trabalham também com contato direto com a própria sociedade civil, né? Eles podem denunciar também, né? Pontos enfim, estão florescendo ali um tipo de lixão, né? Sim, nós aplicamos entrevistas, estamos em
contato com os moradores, recebendo as denúncias, e nós vamos lá fazer a observação, a catalogação desses pontos, saber quais materiais que estão sendo gerados, são materiais predominantes, matéria orgânica, ou materiais da indústria, materiais de serviço de saúde, para a gente ter a dimensão do que está sendo gerado ali e o impacto que está sendo causado. Olha, bacana, viu, esse programa, né, de pós-graduação em Geografia da UFMA, né, que a gente já entrevistou, já fez várias entrevistas, inclusive aqui, trazendo vários aspectos, né, e desses ambientais, inclusive, e muita felicidade, tá, com essa pesquisa. Gestão de resíduos sólidos no município de Viana, Maranhão, o uso da técnica iconográfica como ferramenta de análise espacial de impactos socioambientais. Olha, a gente pode encontrar, João, onde essas imagens, esses números, né, enfim, todo esse substrato que estão, né, nessa pesquisa, que está nessa pesquisa. Nós temos artigos já publicados, a dissertação final ainda está em fase de conclusão, mas no site do LEPENG, nas páginas do LEPENG, que é o Laboratório de Extensão, Pesquisa e Ensino em Geografia, vocês irão encontrar esses materiais e os direcionamentos aos nossos artigos, às nossas publicações. Maravilha. João Pedro Moreira Soeiro, que é mestrando, né, do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, o espaço de fala, de estar aqui e poder compartilhar essas informações que eu julgo importante, tanto para a via econômica, mas sobretudo para a saúde pública e preservação ambiental. É isso aí. A nossa parte a gente faz também aqui na Universidade Federal do Maranhão, por meio da Rádio Universidade, também a TV UFMA, e claro, com pesquisa, produção científica aqui em nosso estado. Espero você também em uma outra entrevista, na próxima entrevista, sempre com um assunto muito bacana, falando sobre produção científica aqui no âmbito do nosso estado, né? Em todas as universidades, tá? Tem o EMA, tem o UFMA, tem as universidades particulares também. Aqui a questão é divulgar o que é feito cientificamente em nosso estado. Esse é o nosso cerne, essa que é a nossa missão, e principalmente aqui na Rádio Universidade, que é uma rádio educativa acima de tudo. Espero você, portanto, em uma outra oportunidade. Até lá. Você já passou por isso? Você sabe como isso se chama? Isso tem nome. Identificar para compreender. Compreender para transformar. Isso tem nome. Drops informativos de combate ao assédio e outras formas de violência no cotidiano e no ambiente de trabalho. Conhecer seus direitos é uma forma de proteção. Isso tem nome. De segunda a sexta, em 3 horários. 8h40 da manhã, 3h30 da tarde e 5 para as 9 da noite. Na Universidade FM. De volta com o Jornal Rádio Universidade, aqui pela Universidade FM. Mayra Nogueira, são 8h29. Tá na hora aqui de mandar alô para Mari Silva Mourão. Bom dia, equipe. Uma quarta-feira abençoada para todos nós, com certeza, viu, Mari? Também Ronaldo Teixeira, Sofia, Maria Helena, Adriana, todos aqui com a gente, tá? Rosenilde Santos, em vários modais. Ela tá aqui no YouTube, ela tá no WhatsApp também, não é isso, Mayra? É isso mesmo. Rosenilde, bom dia para você. Bom dia, Renato Gomes e a Luzia em Pasto Lumiar. Também a Rosângela Moreira na Coab, a Hilda no bairro de Fátima. Ainda também o Marivando Louzeiro sintonizado. O Josimar no bairro Ivar Saldanha, ouvinte assíduo. É isso aí, todos vocês com a gente com vocês. Chamando o Borges Júnior agora para tratar sobre assuntos do noticiário, claro, né? Trazendo aqui Borges, vamos falar agora com Borges Júnior, Mayra Nogueira, falar com ele sobre homem acusado de esfaquear companheira no bairro do Angelim. Borges, ele ainda está foragido, né? Exatamente, Adalberto. Antes a gente traz dados referentes a esse registro aqui no Maranhão. Em 2026, já são 90 tentativas de feminicídio e 21 casos que terminaram com morte de mulheres. Sobre essa situação recente no bairro Angelim, a Polícia Civil do Maranhão segue à procura de Vinícius de Ribamar Silva dos Santos.
Ele é suspeito de esfaquear a companheira, crime cometido no último domingo no bairro do Angelim, aqui em São Luís, e segundo as investigações, esse homem ele teria entrado na casa da vítima, estava aparentemente sob efeito de álcool e drogas. Durante então uma discussão, ele teria desferido golpes de faca contra a mulher, isso depois de ela pedir que ele deixasse o local. A filha da vítima ouviu os gritos e encontrou a mãe ferida. A mulher estava caída ao chão. O suspeito ainda estava com a faca, mas conseguiu fugir enquanto a filha prestava socorro à mãe. A vítima então chegou a desmaiar. A mulher ela foi levada para receber atendimento médico, foi encaminhada a uma unidade hospitalar. O estado de saúde dela não foi divulgado. Agora, a Polícia Civil já pediu à Justiça a prisão do suspeito, prisão preventiva, e segue realizando buscas com apoio da Polícia Militar. Adalberto, Mayra. Borges, assunto aqui que todos os dias a gente está sempre falando, sempre reforçando. Estamos aí no mês de agosto, agosto lilás, que é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Violência contra a mulher a gente não deve de forma alguma normalizar, seja ela física, verbal, psicológica ou silenciosa. A gente tem que realmente, como a sociedade geral, tem que realmente fazer algo e sempre incentivar a mulher que estiver passando por qualquer situação de violência, seja ela qual for. Você tem que denunciar, tem que criar coragem de denunciar, e se você presenciar algum tipo de violência contra a mulher, você também pode fazer a sua denúncia. E, inclusive, lembrando que tem o número. Você pode ligar no 180, pode ligar também no 190, e aqui a gente tem aí os contatos da Patrulha Maria da Penha, que é os números 98992193671 ou 991751762. E é isso, você não pode ficar calado, nada de silêncio, porque violência contra a mulher, a gente sabe que não pode acontecer mais, a gente tem que dar um basta. E respeito é a única regra. É isso aí, a regra que deve imperar é a do respeito, com certeza, Mayra Nogueira. Borges, mudando de assunto, não é isso, Mayra? É com você também, viu? Continua aí com você. Homem acusado, né, de esfaquear, aliás, já falamos sobre isso, falar sobre o Olho d'Água das Cunhãs, Mayra. O casal foi baleado após carro derrubar motocicleta. Isso aconteceu em Olho d'Água das Cunhãs, não é isso, Borges? Isso, Mayra, cidade que fica a cerca de 287 quilômetros aqui de São Luís. O casal, então, foi alvo de um ataque a tiros nessa cidade e, segundo a polícia, um carro se aproximou da motocicleta em que as vítimas estavam e provocou a queda. Após derrubar a motocicleta, 2 homens que estavam no veículo dispararam várias vezes. Uma mulher foi atingida na perna esquerda, na região do joelho. A vítima ela foi levada para o Hospital Regional Laura Vasconcelos, em Bacabal. O estado de saúde dela é considerado estável. O companheiro disse à polícia que acredita ter sido alvo dos disparos, ele seria o alvo, e relatou também que havia tido um desentendimento com um dos suspeitos há cerca de 5 meses atrás. Então a polícia militar fez buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. Já a Polícia Civil segue investigando o caso, busca identificar os autores, também esclarecer a motivação do ataque. Mayra, Adalberto. Borges, mudando de assunto, agora falando sobre Guarnicê 2026, homenagens a grandes nomes do cinema brasileiro, esse que é o evento, um dos eventos de maior longevidade no cinema no Brasil, que é o Festival Guarnicê de Cinema. Adalberto, a 49ª edição do Festival Guarnicê de Cinema, iniciativa da Universidade Federal do Maranhão, já tem seus homenageados. A edição de número 49, o ator Rômulo Estrela, o cineasta Frederico Machado e também a atriz Marcela Cartacho. Eles vão receber o troféu Guarnicê. O festival ele vai ser realizado entre os dias 20 e 26 de agosto, aqui em São Luís. O tema desta edição, encontro. A programação ela prevê filmes, debates, oficinas e outras atividades voltadas ao cinema, também a formação de novos profissionais.
Maranhenses de São Luís. Ele é maranhense de São Luís, o homenageado Rômulo Estrela, tem mais de 20 anos de carreira, atua no cinema, no teatro e na televisão. Já o Frederico Machado, ele também é maranhense e se destaca como diretor, roteirista, produtor e divulgador do cinema autoral. E a Marcela, ela foi premiada com o Urso de Prata em Berlim, por A Hora da Estrela, a produção A Hora da Estrela. Também recebeu o Kikito de melhor atriz no Festival de Gramado. Lembrando que, criado em 1977 pela UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, o Guarnicê é o 4º festival de cinema mais antigo do Brasil em atividade. Outras informações referentes à UFMA a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. É isso aí, muito obrigado, Borges, pelas informações. Mayra Nogueira, vamos agora para o esporte. Praticar esportes é a sintonia da 106. Esporte. Notícias esportivas, agora nesta quarta-feira, Mayra Nogueira, e a gente começa falando do volante Cavi, que vai deixar o Sampaio, né? O capitão da equipe nas últimas temporadas encerrou o contrato com a Bolívia querida. O volante chegou ao time em 2024 e se tornou um dos melhores jogadores da equipe, disputando mais de 50 partidas, além de participar das campanhas do Campeonato Maranhense e da Série D do Campeonato Brasileiro. O jogador está em negociação com o Flamengo do Piauí, que está disputando o Campeonato Piauiense Série B, mas, até o momento, nada foi definido entre o time e também o volante. Continuando, Mayra, com o Campeonato Maranhense de Seleções Municipais de Beach Soccer, que começa nesta quarta-feira, hoje, portanto, dia 12, na Arena José Edmilson Taboal, em Tutóia, a 325 quilômetros de São Luís. E o objetivo da competição, Adalberto, é reunir diferentes representantes do esporte no Maranhão para fortalecer o Beach Soccer. O grupo A do campeonato conta com Tutóia, Barreirinhas, Lago Verde e Santana do Maranhão. O grupo B, com o Bacabeira, Porto Rico, Paulino Neves e Primeira Cruz, vamos acompanhar e trazer o resultado aqui para você. E tem a 6ª edição do Campeonato Maranhense Oficial de Beach Tênis 2026, que vai ser realizado pela Federação de Beach Tênis do Maranhão e vai acontecer nesta quinta, dia 13, no Little Beach Open, na Litorânea. Essa competição conta com jogos por gênero nas categorias A, B, C, D, 30+, e 40+. Competições mistas A, B, C, D e, além da categoria, 50+ masculino. O evento vale 250 pontos no ranking da FBTM e 300 pontos no ranking da Confederação Brasileira de Beach Tênis. O estadual, o ranking estadual, vai definir o time Maranhão do Campeonato Brasileiro de Beach Tênis e o ranking nacional, a seleção brasileira para o Campeonato Internacional. Inscrições na plataforma letsplay.me. É isso aí, Mayra Nogueira. Esse é um roteiro aqui de redação de Maiara Cordeiro. E como ontem não deu tempo de trazer o comentário de Paulo Pellegrini, a gente faz o resgate, não é isso, Mayra? Isso. E é isso aí. A gente traz agora Paulo Pellegrini. No comentário, implementação de mudança de regras depende de mudança também de comportamento dos jogadores, não é isso, Paulo? Bom dia, Paulo. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Mayra. Bom dia, ouvintes do Jornal Rádio Universidade. A CBF se reuniu ontem à tarde com os 40 clubes, 20 da Série A e 20 da Série B, para discutir as mudanças das regras que foram adotadas na Copa do Mundo. Bom, se a CBF tiver êxito em convencer os clubes a realmente implementar as regras nos jogos dos campeonatos que ela promove, será preciso toda uma revolução, uma mudança cultural também dos clubes e dos jogadores. Os grandes problemas, a gente sabe quais são. O tempo de bola rolando é pequeno, porque os clubes, os times em campo sempre fazem cera, sempre simulam contusões, ou quando tem um lance que de fato merece uma advertência da arbitragem e a arbitragem em campo não dá, o jogador fica no chão até o VAR entrar, na certeza de que o VAR vai encontrar a imagem que vai punir o agressor, né, o infrator, e vai acabar favorecendo com uma expulsão,
enfim, o seu time. Então, o jogo de futebol no Brasil hoje é um jogo que é pautado por isso. Tão importante quanto botar a bola no chão, jogar e fazer gol, para os times hoje é, de alguma forma, influenciar o trabalho da arbitragem. Isso é muito claro, a gente vê em todas as divisões e vê que isso realmente funciona, porque são muitas as partidas que são decididas, de alguma forma, por uma intervenção do VAR, seja para expulsar alguém, seja por um gol, um lance de gol, um lance de pênalti, após um lance que o juiz não vê em campo. A Copa do Mundo, né, a FIFA, no caso, ela havia percebido que essa tendência em alguns campeonatos, mundo afora, e implementou na Copa uma tolerância zero com isso, que foi o quê? A adoção do cronômetro para, não o cronômetro em si, mas o árbitro poder contar, né, os segundos para poder repor a bola em jogo rapidamente, em tiro de meta, em lateral, e acabar com a simulação. O jogador que ficar em campo e tiver que ser atendido no gramado, vai ter que sair e ficar 1 minuto fora. E aí entra o segundo ponto, né? Justamente porque os jogadores apostam nesse caos do jogo, o VAR pode dar, pode não dar, o juiz pode aceitar o VAR, pode não aceitar, tudo pode acontecer. E aí começam as teorias da conspiração, né? De sempre para o time X acontece, para o outro não acontece, o VAR disso, o VAR daquilo, o VAR tem a cor azul, amarela, verde, preta, branca. E aí, mas o que provoca isso? Provoca o comportamento do jogador que joga com o VAR. O VAR faz parte do esquema tático, vamos chamar assim, dos clubes e do jogador. Então fica muito difícil haver 100% de concordância em tudo que o VAR, que é provocado toda hora pelo jogador, né? O que o VAR vai decidir, ou que o juiz vai decidir após a intervenção ou não do VAR, que gera um outro fenômeno, um outro fator, que tem também preocupado a CBF, que é o excesso ou excessivo, né, número de reclamações dos dirigentes com a arbitragem. Termina o jogo, aí não tem coletiva, surge um diretor, o diretor fala aos microfones e coloca tudo aquilo que a gente já conhece. O trabalho duro, que é prejudicado por um árbitro mal intencionado e tal, e tal, e tal. Então isso, de fato, também tem chateado a CBF, e não estamos dizendo aqui que a CBF é perfeita, ela também tem todos os defeitos do mundo, e a história dela mostra isso, mas ela também se preocupa com a imagem do seu campeonato, ou dos seus campeonatos, e a gente percebe claramente que esse tipo de postura, que todo mundo coloca em xeque o tempo todo o campeonato que a CBF promove por conta da arbitragem que não lhe agrada, é algo que a CBF também está estudando como fazer para evitar com os clubes esse tipo de postura, né? Que a arbitragem tenha autonomia, independência e tranquilidade para trabalhar, e claro, que ela também seja melhor preparada, que ela aplique as regras do jogo, mas que ela também possa saber discernir o que é a regra do jogo e o que é a encenação. E o que os jogadores percebam que a encenação, se possível, né, não faça mais parte, ou pelo menos não tenha o efeito que ela costuma ter nos resultados dos campeonatos. Que aí uma coisa gera outra, a encenação, o VAR que agrada e que não agrada, o dirigente que fica desagradado, aí vem o jornalista torcedor do clube que vai na rede social e fica fazendo campanha também, todo mundo pensando só em se aproveitar da situação. Então é isso que a gente espera que a reunião de ontem da CBF com os 40 principais times do país, né, das séries A e B, possa surgir um mínimo de efeito nesse caos dessa cultura do futebol tão desgastante, tão negativa e tão prejudicial ao futebol. E aí o resultado está aí, né? A gente vê seleção brasileira ruim, de base, profissional, todo mundo jogando mal. Enfim, poucos clubes do Brasil jogam bem de fato. O futebol do Campeonato Brasileiro não é bem jogado, é um futebol que não agrada quase nenhuma torcida, e parte disso tudo, parte também da cultura do jogador, dos dirigentes, dos técnicos e dos clubes em geral. É isso, Adalberto, é isso, Mayra. A gente volta sexta-feira com mais um comentário esportivo aqui na Universidade FM. Vamos ao comentário musical de Gilberto Mineiro. Gilberto Mineiro traz hoje o New Jazz World na voz de Alicia Gianmaria. Considerada uma das mais interessantes vozes do chamado New Jazz World, que é a mescla de muitos estilos com o jazz, incluindo rock, blues, a bossa, entre outros. Uma voz afinada, intimista, que faz o ouvinte viajar por entre os acordes. É claro que eu estou falando da vocalista Alicia Gianmaria, que nós vamos ouvir agora na faixa Conversations. Gilberto Mineiro, do Companhia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o jornal Rádio Universidade.
let you down. You won't hear a thing that I meant to say. 'Cause you never meant to tear me apart, but now I'm left here picking up the pieces that you kept with me. You said you're sorry, leaving me in the dark. E é nesse clima contagiante que a gente finaliza hoje o Jornal Rádio Universidade, não é isso, Mayra Nogueira? Contando com você amanhã, aqui a partir de 7h10, com as informações do dia. Perdeu, quer rever, é só lá no nosso site ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106. Mayra Nogueira, o que é que tem por aí? Já já tem isso, tem nome, programa É Saúde, Fale com o Especialista, e você ainda confere também Avançar, Fala Defensoria, e ainda amanhã 106, para começar bem o seu dia com música, informação e promoção. Fique ligado. É isso aí, 40 anos de Rádio Universidade, muito talento no ar. Até amanhã. Thing that I meant to say, 'cause you never meant to tell me